E estamos de volta aqui, galera. Eu sou o professor Theo. Você quer aprender física? Você está no lugar certo. Esta semana a gente está na semana só da AFA porque estamos prestes a chegar na prova da AFA 2026 agora em julho, ok? Fizemos a questão 49, fizemos a questão 50, a questão 51 agora é uma questão de vetores, correto? Tô certo? E sem mais delongas, bora para a questão. Aqui estamos, galera, aqui estamos, AFA 2025, questão 51, questão de vetores. Essa semana estou resolvendo só questão da AFA, mas não serve só para você que vai fazer AFA, é lógico, serve para você que vai fazer AFA, SpaceX, EFON, para você que vai fazer vestibulares tradicionais, estamos aqui para te ajudar. E você curte, compartilha, se inscreve no canal, tá legal? Você vai me ajudar bastante. Bora lá para a questão que eu não gosto muito de enrolação. Então essa questão 51, eu vou fazer ela duas vezes, para você ver que a gente pode chegar em duas alternativas diferentes. Ela foi anulada, né? Ah, professor, se foi anulada, por que vai fazer? Podia pular. Não, a gente está aqui para estudar física, né? Então vamos estudar, tá legal? Então lendo aí com vocês, deixa eu pegar aqui um apontadorzinho para a gente ler junto. Então vamos lá. Vamos lá, galera. Dois vetores de mesma direção e sentidos opostos, A e B, quando somados resultam em um vetor cujo módulo vale uma unidade. Então eu tenho dois vetores, mesma direção e sentidos opostos, mas quando eu somo o módulo deles, dá uma unidade, ok? Ao se calcular a diferença entre A e B, obtém-se um vetor cujo módulo vale 5 unidades. Então tá lá, dois vetores, A e B, ok? De mesma direção, somados dá uma unidade, e quando você acha a diferença, dá um valor maior, 5 unidades, ok? Considere um vetor C com módulo igual ao vetor A e formando um ângulo de 120 graus em relação ao vetor B, ok? Nessas condições, a soma dos vetores A e C resultará em um vetor de módulo igual a... Beleza? Bom, galera, eu tenho severas críticas a questões desse tipo, mas isso é minha opinião, não quer dizer muita coisa, né? Vetor para nós é uma ferramenta em física, porque fazendo questão de vetores é questão de matemática na prova de física, podia ter cobrado na prova de matemática lá, tá legal? Porque eu posso cobrar tudo isso dentro de uma questão de física. Aqui eu tenho só matemática, mas vamos lá. Ele quer a soma dos vetores A e C. Tá legal? Bom, vamos lá. Primeira situação. Ele não disse se A é maior que B, então eu vou fazer duas vezes. Quando eu faço supondo que A é maior que B, eu chego num resultado. Quando eu faço supondo que B é maior que A, eu chego em outro resultado, tem alternativa para as duas. Tá? Isso quer dizer que a questão foi anulada. Eu já verifiquei, ela foi realmente anulada. Então tá aqui, um vetor A e um vetor B de mesma direção e sentidos opostos. Fiz uma situação em que o A é maior. Então se eu somar nessa situação, o A dá uma unidade, porque ele disse que a soma desses vetores dá uma unidade. E quando eu acho a diferença A menos B é somar A com o oposto de B, né? Então se você virar o B e colar no A, fica um vetorzão maior, né? Então se eu somar desse jeito, A somado com B, A volto com B, dá uma unidade para o A ganha, né? De uma unidade. Agora se eu pegar o A, somar com o oposto de B, que é A menos B, aí eu giro o B fica no sentido do A, dá um vetor muito maior. É essa a ideia. Então quando eu somo o módulo de A, que eu estou pensando no tamanho de A com o tamanho de B, dá 5 unidades. Tá? Quando eu penso na diferença do tamanho de A, tirei o símbolo de vetor, estou falando em tamanho, em módulo. O tamanho de A, descontando o tamanho de B, dá 1 unidade. Aqui eu estou falando em módulo, né? Tudo bem? Tranquilo, porque você pode dizer, professor, mas A menos B é 5? Sim, vetorialmente falando. A soma com menos B, o menos B gira, liga um vetorzinho no outro, né? E fica lá 5 unidades. É que o que você fez o contrário, não. É que para aquela soma de vetor dar correto, o tamanho de A mais o tamanho de B tem que ser 5 unidades e o tamanho de A menos o tamanho de B é 1 unidade, conforme dá para ver mais ou menos aqui no desenho.
tá? Se a gente montar um sisteminha com isso, ok? Você vai verificar o seguinte, corta B, você vai verificar somando as equações que 2A é igual a 6, né? Somo A mais A, 2A, 5 mais 1, 6, 2A, 6, então A é 3. B cortou com menos B. E se A é 3 unidades, o B só pode ser quantas unidades para dar 5? O B só pode ser 2 unidades, ok? Então, se A for maior que B, o que ele me disse no texto, eu chego nessa conclusão, que o A tem 3 unidades e o B tem 2 unidades, tá? Então eu tenho o meu vetor A, tenho o meu vetor B e ligo o vetor C e vou somar A mais C, sendo que o C também tem 3 unidades. Ele quer que o C tenha o tamanho do A. Além disso, o C forma 120 graus com o vetor B. Se C forma 120 graus com o vetor B, forma 60 graus com o vetor A, claro, porque aqui é 180. Vamos somar aí este A com C. Estou um pouquinho aqui na frente, né, do A, mas dá para ver direitinho aí agora? Então vamos somar aqui A mais C. E aqui está, vamos somar A com C. Então tracei uma paralela ao vetor A na extremidade do vetor C, uma paralela ao vetor C na extremidade do vetor A, e aqui está o vetor soma que eu estou procurando. Este é o vetor soma que ele pediu, né? Esta é a regra do paralelogramo, né? Paralelo ao vetor A na extremidade de C, paralelo ao vetor C na extremidade de a diagonal é o vetor soma, esse é o S tão procurado, ok? Você consegue enxergar que este ângulo aqui é esse mesmo ângulo, né? Uma vez que este cara é paralelo ao vetor C, e aqui nós estamos na direção do vetor B, esse ângulo é de 120, porque agora eu vou usar a lei dos cosseno, né? A lei dos cosseno diz que se eu tenho dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles, eu acho o lado oposto, né? Então eu tenho esse tamanho aqui, que é o tamanho de A, este tamanho que é o tamanho de C, que por acaso é o mesmo tamanho que ele disse, e vou calcular o lado oposto, que é o S, usando a lei dos cossenos. Então S ao quadrado vai dar A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o ângulo entre esses dois lados conhecido, que é de 120 graus. Muita gente faz confusão com a lei dos cosseno, fala que tem uma lei dos cosseno para matemática e uma para física. Isso é uma grande besteira, não existe isso. Então eu vou deixar aqui um vídeo para você verificar, onde eu mostro isso para vocês, que não existe essa coisa de uma lei dos cossenos para matemática e uma para física. Eu deixo aqui depois no final, aqui em cima em algum lugar, para você verificar. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, botando o número, como a gente calculou que A é 3, C é 3, porque ele quer que o C seja do tamanho de A, 2 vezes A vezes C vezes 3, cosseno de 120 é menos meio, menos com menos vai dar mais, corta 2 com 2, então ficou 3 quadrado, 3 quadrado, 3 quadrado. Eu tenho 3 vezes o 3 quadrado sai da raiz, sobra o 3. Então a soma seria 3 raiz de 3 unidades, ok? Essa seria a resposta que estaria na alternativa D. Alternativa D. Mas isso aqui eu estou supondo que A é maior que B. E se B fosse maior que A? Porque no texto não fica claro. Qual seria a alternativa? Então vamos fazer de novo? Agora a gente vai fazer uma segunda situação. É a mesma questão, é claro. Agora eu estou considerando A menor que B. Então eu estou fazendo aqui um vetor A para a direita e o vetor B para a esquerda maior. Tá? Veja que continua valendo, que se eu somar A com B, A para um lado, B com outro, B ganha em uma unidade. Tá? E se eu pegar A somar com menos B, que é inverter o B, aí eu vou ter A e B, vai dar um vetor maior de 5 unidades. De outra maneira, eu posso dizer que o tamanho de A mais o tamanho de B tem que dar 5 unidades. E o tamanho de B menos A, agora eu inverti, o B é maior, B menos A dá uma unidade, ok? Porque agora o B é maior. E se eu resolver esse sistema do mesmo jeito, né? B com A com menos A corta, né? B mais B dá 2B, 2B igual a 6, B igual a 3 unidades. Estou resolvendo do mesmo jeito. Se B é 3 unidades, o A é 2 unidades. Resolvendo um sisteminha bastante simples,
Qualquer coisa entra aí, já para o vídeo, curte, compartilha. Ficou com dúvida, já escreve aí. Professor, mas por que é assim, não é assado? Manda aí que a gente tem o maior prazer em respondê-lo. Bom, gente, agora eu tenho o A, eu tenho o B e tenho o C. O A está menorzinho, o C está menorzinho, mas a ideia é a mesma, tá? O C forma 120 graus com o B e forma 60 graus com o A. E o que eu vou fazer é somar, né, esse A mais C. Vou traçar uma paralela ao vetor A na extremidade do vetor C, uma paralela ao vetor C na extremidade do vetor A, e essa diagonal é o meu vetor soma. De novo, este ângulo é 120 graus, galera. É o mesmo ângulo que está aqui, ó. Tá? Então eu tenho dois lados conhecidos, esse aqui é o tamanho de A, esse aqui é o tamanho de C, dois lados conhecidos e um ângulo entre eles. Eu uso a lei dos cossenos. Dois lados conhecidos e um ângulo entre eles. A lei dos cossenos diz que esses dois lados conhecidos somado ao quadrado, né? A somado ao quadrado deles, menos duas vezes o produto deles, vezes o cosseno entre eles, me dá o lado oposto do triângulo. Se você fizer essa conta agora, veja que agora eu tenho o A com duas unidades e não mais três. Então o C também tem duas unidades. Então ficou 2 ao quadrado, 2 vezes 2 vezes 2, cosseno de 120 menos meio, menos com menos mais, corta um 2, corta outro 2. Então eu tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado sai da raiz, 2 raiz de 3 unidades. Só fiz continha. O problema é que esse aqui agora está na alternativa B, o outro estava na alternativa D. Então, questão feita aí para vocês, mas ela foi anulada, né? Foi anulada essa questão lá. Tá ok? Gente, curte, compartilha, se inscreve no canal, você vai me ajudar. Quando você paga? Não paga nada, tá legal? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Essa foi a questão 51, vou fazer a 52 para vocês e já vou enviar. Falou!